A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um presente diário para a glória do nosso Deus. Em Filipenses 4:11, a palavra do Senhor diz assim: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse versículo, meus amados irmãos, nos traz um grande ensinamento, um ensinamento que todos os filhos de Deus, todos os cristãos deveriam aprender. O apóstolo Paulo se encontrava preso em Roma, ele estava no corredor da morte, na antessala do martírio. Esse homem estava com os pés na sepultura e a cabeça na guilhotina romana, ou seja, estava prestes a morrer, prestes a ser martirizado. Já estava velho, e esse homem, meus irmãos, passou por várias provações, por várias privações, né? Mas longe do apóstolo Paulo viver amargurado com a vida. Pelo contrário, ele declarou, né? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós podemos aprender com isso, meus amados irmãos, que a felicidade, ela não é uma realidade que está fora de nós, mas uma atitude interior, ou seja, é algo que vem de dentro, é algo que você decide sentir, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por privações, porque há pessoas, meus irmãos, que têm tudo, mas eles não possuem nada. Há ricos, meus irmãos, que são pobres e pobres que são ricos. Há indivíduos, meus irmãos, que estão encerrados em cadeias, mas o seu coração vive no paraíso. Por quê? Porque dentro dele há essa felicidade. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então outros homens pisam em tapetes aveludados, né? Tem honra, tem glórias, tem status, mas a sua alma vive no tormento do inferno. Então, irmãos, nós podemos perceber que a felicidade ela não é algo automático, né? É um aprendizado. Nós somos felizes quando a nossa fonte de prazer está em Deus e não nas coisas. Então, assim era o apóstolo Paulo. O prazer dele, a fonte de prazer dele estava em Deus, estava em Cristo, não nas coisas. Então, nós devemos aprender isso, irmãos. Às vezes, não é só porque você está passando por uma tribulação, por uma aflição, por um tormento, que você vai pensar que foi embora da tua vida a felicidade. Não, nós devemos aprender sim a viver contente em toda e qualquer situação, com dinheiro, contente, com saúde, contente, mas passando pelas privações, contente, passando por dificuldade, também contente. Ou seja, em toda e qualquer situação nós devemos aprender a viver contente. Por quê? Porque a nossa fonte de prazer não está nas coisas que passamos, não está nas coisas que vivemos. A nossa fonte de prazer, o nosso deleite está no Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, quando a minha alma e a tua alma encontra o deleite no nosso provedor e não na provisão, então nós podemos perceber que Deus e não as coisas é o manancial da nossa felicidade. Então que isso possa refletir na minha vida e na tua vida e que nós possamos entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor. A provisão que eu e você precisamos vem do Senhor. E que não importa qual situação que você esteja vivendo, não importa qual aflição que você esteja enfrentando, nós devemos aprender a ficar contente em toda, em qualquer situação. Ou seja, a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor nosso Deus e não naquilo que nós passamos e não naquilo que nós enfrentamos. Então, irmãos, aqui nos cabe uma pergunta a fazer. Será que você já se matriculou nessa escola do contentamento? Será que você já aprendeu o dever de casa? Que dever de casa é esse? Viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente quando tudo vai bem. Viver contente quando tudo vai mal. Porque também o apóstolo Paulo passou por muitas privações. O apóstolo Paulo também trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Passou também por várias privações. Mas longe desse homem viver amargurado, longe desse homem viver triste. Pelo contrário,
ele fez essa declaração: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que assim seja comigo, que assim seja com você, para que Deus seja glorificado na minha vida e na tua vida. Feche teus olhos, vamos agradecer o Senhor. Te damos graças, ó Deus, por mais essa palavra que o Senhor nos deu nesse momento. Te agradecemos, te bendizemos e te exaltamos o teu santo e poderoso nome. Ó Deus, nos ensina a estar contente em toda e qualquer situação. Nos ensina, meu Deus, a nos alegrarmos nas privações, nas provações, nas tribulações. Nos ensina, meu Deus, a colocar em Ti, a depositar em Ti a nossa confiança e a nossa esperança. Nos ensina, meu Deus, a saber que em Ti está a verdadeira felicidade de todo e qualquer homem que Te busca com integridade e inteireza de coração. Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és o nosso contentamento. Por isso te bendizemos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus, por mais esse ensinamento que Ele nos deu. Fique com Deus, meus irmãos, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.